nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Jesus saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo o segundo cântico do servo sofredor. Ouvimos ontem o primeiro cântico, hoje o segundo, amanhã ouviremos o terceiro cântico do servo sofredor, que foi o mesmo que nós ouvimos no domingo da Paixão, no domingo passado, e sexta-feira ouviremos o último cântico do servo sofredor. E esses cânticos, eles nos preparam para viver bem esta semana, esta grande semana, a semana mais importante para nós, porque de alguma maneira, nós, iluminados por esses cânticos, nós podemos ter no nosso coração
os mesmos sentimentos de Cristo, porque este servo sofredor, ele foi uma figura, uma imagem, um tipo de Cristo, uma imagem prefigurativa de Cristo. Pois bem, o servo está numa situação de desânimo. Nós ouvimos aqui no versículo 4, ele diz assim: eu trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Ele está sofrendo, ele é perseguido, está sendo maltratado, e ele, no momento de desânimo, ele se sente tentado a se entregar a esta situação, como nós, quando estamos sofrendo, temos a tentação de nos entregar aos nossos desânimos. Então nós precisamos ouvir este texto, compreender o que ele diz em si mesmo, no seu contexto histórico, compreender que ele é uma profecia para Cristo, mas compreender também que ele tem uma aplicabilidade para nós. Nós também, quando somos visitados pela cruz, quando somos visitados pela doença, pela ingratidão, pela injustiça, pela perseguição, por uma tragédia, pela morte, nós também tendemos a nos sentir desanimados e até mesmo, às vezes, a dizer: parece que eu vivi a minha fé em vão, parece que eu rezei em vão, parece que foi tudo perdido. Foi isso o que o servo sofredor disse, mas ao mesmo tempo, naquela situação, naquele estado de desânimo, ele ao desânimo não se entrega, ele dá um passo na fé, ele proclama a sua fé, e a fé que não se baseia em sentimento. Você às vezes pode se sentir profundamente frustrado, frustrada, você às vezes pode se sentir abandonado, abandonada, mas na fé, você proclama aquilo em que você crê, não aquilo que você sente. E diz este mesmo servo sofredor: no entanto, entretanto, todavia, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará a recompensa. Ele se sente frustrado, ele se sente desanimado, mas ele diz: mas Deus está comigo e Ele me recompensará. Percebe que esta dificuldade, este sofrimento que o servo está passando, foi uma condição para uma maior abertura dele a Deus, para um crescimento na fé. Aquilo que de início parecia mal, na verdade era bom, era um remédio amargo, mas remédio. Isto é, meus santos, quando nós estamos na amizade com Deus, tudo concorrerá para o nosso crescimento espiritual, para a nossa salvação eterna, para o bem daquelas pessoas com quem nós convivemos. E isso, muitas vezes, nós não sentiremos, mas nós poderemos proclamar na fé. Então convido cada um aqui, olhando para a sua vida, experimentando profundamente as suas dores. Ninguém aqui vai negar os seus sofrimentos. Você vai experimentar profundamente, você vai beber até a última gota do seu cálice, e você vai ao mesmo tempo na tristeza, no desânimo, na doença, na solidão, na experiência de morte. Você vai dizer: mas Deus está comigo, Ele é o meu auxiliador, Ele me dará a recompensa. Esta atitude
que nós vemos no servo sofredor, que nós somos chamados a repetir também, nós vemos em Jesus uma situação semelhante. Diz o evangelho de hoje, João capítulo 13, a partir do versículo 31 e seguintes, a partir do versículo 21 e seguintes, diz que Jesus, ele ficou profundamente comovido, isto é, ficou profundamente mexido interiormente. Por quê? Porque se nós olharmos superficialmente para o que estava acontecendo, se nós lançarmos uma visão meramente humana, parece que a missão de Jesus foi uma missão falida. Humanamente falando, superficialmente observada, parece que foi uma missão falida, porque, imagine, um dos seus discípulos, dos 12, dos íntimos, um dos seus discípulos o trairá. Pedro o negará. Os outros darão no pé. Só apenas João e algumas mulheres permanecerão aos pés da cruz. O resto vai abandoná-lo sozinho. Humanamente falando, parece que foi uma falência. Mas Jesus, ele vê e vive aqueles acontecimentos em profundidade. Ele não vê e vive superficialmente, apenas nos seus sentimentos. Percebe aqui, meus santos, que se o servo sofredor já era um exemplo para nós, muito mais Jesus o é. Nós precisamos aprender a ver e a viver os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, de uma maneira mais profunda, a partir da fé, e não apenas como todo mundo vê e vive, superficialmente, na carne, nos sentimentos, simplesmente, iremos nos desesperar. Mas se nós vivermos as nossas angústias, a nossa solidão, cada um aqui aplique os seus problemas, estou citando alguns: angústia, solidão, tristeza, medo, tribulações, doença, morte. Se nós vivermos aquilo que nos pesa, mas vivermos a partir da nossa fé, isto é, você está em estado de graça, e você sabe, você não sente, você sabe, é diferente, você sabe que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, e você, com lágrimas nos olhos, você diz: Deus está comigo, Ele é o meu auxiliador. Você pode até dizer como servo, Deus diz a respeito do servo sofredor: Tu és o meu servo, em quem eu serei glorificado. Jesus Cristo repete isso no evangelho de hoje, naquele contexto de traição, de negação. Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem. Quando Judas sai para vendê-lo, para entregá-lo, para trocá-lo por algumas moedas de prata, o que é que ele diz? Agora acabou tudo, agora eu perdi tudo, agora eu serei morto. Não, agora eu serei glorificado. Ele leu aqueles acontecimentos a partir de Deus. Agora o grão de trigo que caiu na terra vai morrer e vai produzir muito fruto. Agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Percebe? É uma ótica diferente. Ele vê naquele acontecimento trágico a redenção do mundo. Agora o mundo será redimido, agora o mundo será salvo. Mas como? Agora você vai ser preso, agora você vai ser flagelado,
Agora você vai ser entregue, você vai ser arrastado como um cão acorrentado. Agora o Filho do Homem vai ser glorificado e Deus será nele glorificado. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz fruto, mas se morre, produz muito fruto. Meus irmãos, Jesus nos ensina, por meio da sua paixão, a ver, a reconhecer nas tribulações a ação de Deus. Vou repetir: Jesus, com a sua paixão, com aquilo que ele viveu e como ele aquilo viveu, ele nos ensina a ver nas tribulações, nas desgraças, nas dificuldades, nos medos, nas tristezas, na morte, a ação de Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se nós nos mantivermos na graça de Deus, nós teremos ao nosso dispor a soberania de Deus, isto é, Deus será soberano em meio às nossas lágrimas, Deus será soberano em meio às dificuldades da minha vida, Deus será soberano mesmo em meio à minha tristeza. Por quê? Porque se eu estou na amizade com Deus, tudo aquilo concorrerá para uma glória, para a glória de Deus e até mesmo para a minha glória, isto é, para a minha salvação. Quando Jesus se encontra no ponto mais escuro da sua vida, ele dirá: agora foi glorificado o Filho do Homem. Quando Jesus se encontra no momento mais tenebroso e doloroso da sua vida aqui na terra, ele viverá aquilo que ele disse: o grão de trigo morre, mas morre para produzir muito fruto. Por isso, quando o Filho do Homem for elevado, ele atrairá muitos a si. É uma leitura teológica, é uma leitura espiritual. Ele está dizendo: quando o Filho do Homem for elevado, isto é, quando o Filho do Homem for crucificado, aí é que ele vai ganhar muitos para si e para o Pai. Qual é a leitura humana? Quando a desgraça bate à porta da minha vida, está tudo perdido. Jesus lê diferente. Quando a desgraça bater à porta da minha vida, quando para o mundo eu for um maldito, já que maldito o que pende no madeiro, é quando na verdade eu serei bendito e tornarei benditos aqueles a quem eu atraí para o Pai. Que nós, meus irmãos, nesta terça-feira da Semana Santa, nós façamos esta oração. Que ninguém hoje saia dessa igreja, ou alguém que está acompanhando pelas redes sociais, ou que vai ouvir esta homilia, que ninguém a ouça de uma maneira indiferente, mas que faça uma pequena oração. Assuma as suas dores. Tome o cálice até a última gota. Pense nos sofrimentos, tristezas, dificuldades pelas quais você está passando. E, não obstante tudo isso, diga como o servo sofredor. Diga como Jesus: Deus está do meu lado, Ele é o meu auxiliador, eu receberei a recompensa. Só assim, meus santos, tendo esses sentimentos de Cristo no nosso coração, nós poderemos viver bem a paixão, para que possamos experimentar a ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.